Olá pessoal, vamos continuar na aula de hoje a discutir sobre as funções de ordem superior. Vamos falar especificamente hoje sobre a função de mapeamento. Nós vamos observar que essas funções de ordem superior aplicadas a listas, elas simplificam bastante aquelas funções que usam recursão. Basicamente, não vou dizer todas, mas boa parte das funções recursivas sobre listas podem ser reescritas usando alguma função de ordem superior. Hoje vamos começar a falar sobre o mapeamento e nas próximas aulas discutiremos a filtragem e a redução. Só recapitulando, uma função é de ordem superior se ela utiliza uma função como argumento, pelo menos uma função como argumento. Nós veremos que a função mapear utiliza uma função sobre e uma lista. São esses os dois argumentos de entrada da função mapear. A ideia do mapeamento é aplicar uma função sobre uma lista e gerar uma nova lista do mesmo tamanho com aqueles elementos modificados. Por exemplo, eu poderia dobrar todos os elementos da lista. Se eu tinha 5 elementos, terei uma nova lista com 5 elementos, só que todos são o dobro dos elementos originais. A ideia do mapeamento é exatamente essa, ela vai ser aplicada a todos os elementos da lista, gerando uma nova lista. Aqui são dois exemplos de funções que, de certo modo, fazem o mapeamento. De certo modo, não. Funções que, de fato, fazem o mapeamento. Essa aqui é a função dobrar, que eu acabei de dar como exemplo. Recebe um número, tanto faz inteiro ou real. Caso a lista de entrada seja vazia, devolve uma lista vazia, caso base da recursão. Caso a lista tenha cabeça e cauda, ela pega a cabeça da lista, multiplica por 2 e usa o operador de construtor aqui, os dois pontos, para construir uma nova lista, recursivamente dobrando os elementos da cauda. A função incrementar, da forma como ela está construída aqui, ela recebe também uma lista, só que agora de inteiros, e devolve uma lista. Caso não tenha nenhum inteiro nessa lista, seja uma lista vazia, devolve uma lista vazia. Caso contrário, incrementa a cabeça da lista e, recursivamente, incrementa a cauda. Repare que a estrutura dessas duas funções é idêntica. Fazemos uma operação na cabeça da lista e construímos uma nova lista fazendo a mesma operação recursivamente sobre a cauda. Entrou uma lista de 20 elementos, sairá uma lista de 20 elementos. A ideia, então, essas duas funções, elas fazem a ideia do mapeamento, modificam uma lista inteira. Nesse sentido, vamos então criar uma função um pouco mais geral do que elas, que é a função map, uma função que existe na linguagem Haskell. Nós vamos ver como ela é criada e depois vamos ver como usá-la. A função de mapeamento, como deu para observar então, recebe uma função que transforma a minha lista e recebe uma lista de elementos que será transformada. Como eu falei, tem uma função pronta na linguagem Haskell chamada map. Essa função que nós vamos usar aqui. Graficamente, como ela se comporta? Dado um conjunto de elementos, criamos um novo conjunto de elementos. Reparem, eu havia colocado aqui círculos pretos e aqui temos círculos cinzas, ou seja, houve uma modificação no elemento daquele conjunto. Mas reparem, aqui temos 4, aqui continuamos tendo 4. Não houve modificação no tamanho da lista. Essa é uma possível implementação da função map. Ela já existe no prelúdio padrão da linguagem, estou apenas mostrando como ela poderia ser implementada. Vamos olhar primeiro a parte da função e depois vamos escrever o tipo. Tendo uma função de entrada em uma lista vazia, devolvemos uma lista vazia. Não importa qual função estamos usando aqui. Se não tem nenhum elemento, não aplicamos nada. Caso tenhamos
uma lista com cabeça e cauda, aplicamos a função sobre a cabeça e, recursivamente, aplicamos a função sobre a cauda. Apenas isso. Reparem, é exatamente igual à função dobro. A diferença é que eu estou criando uma função genérica de entrada. É exatamente igual à função incrementar, só que agora usando uma função geral. Analisando o tipo, aqui ela recebe uma lista de elementos do tipo A, um tipo qualquer, e sai uma lista do tipo B, um tipo qualquer também. Por que eu diferenciei entre A e B? Porque, eventualmente, eu posso receber uma lista de números, mas eu não quero que a saída seja uma lista de números, eu quero que seja uma lista de booleanos, por exemplo, mapeando cada elemento em true ou false. Por exemplo, se ele for par ou se for ímpar. Caso seja par, mapeando true, caso seja ímpar, mapeando false. É uma opção. Então, se eu colocasse A aqui também, eu obrigaria a saída ser também uma lista de inteiros, nesse exemplo. Como eu não coloquei A, coloquei B, ela pode ser um outro tipo. Pode ser também tipo uma lista de inteiros? Pode, só depende agora desses elementos e não da lista de entrada. E reparem que o primeiro argumento da função map é uma função que modifica um elemento do tipo A levando a um elemento do tipo B. Prestem atenção que aqui o A e o B não estão dentro de uma lista. Por quê? Porque a função f ela está sendo aplicada a um elemento da lista. Ela não é uma função sobre uma lista, diferente do map, que é uma função que se aplica sobre listas. Tomar bastante cuidado com essa diferenciação, porque eu percebo que é uma parte que muita gente costuma errar. Acaba esquecendo que a função f ela vai ser aplicada apenas a um elemento e não a um conjunto. Quem vai aplicar a f a todo o conjunto é a função map de maneira recursiva. Como eu já expliquei, colocamos tipos diferentes A e B justamente para evitar que essa lista fique presa a um único tipo. Nesse exemplo aqui, ela recebe como entrada um inteiro e devolve um inteiro. Pegou uma lista de entrada, por exemplo, aquela incrementar. Ela recebe uma lista de inteiros e devolve também uma lista de inteiros. Esse outro exemplo, estamos pensando numa possível função que recebe uma lista de inteiros e devolve um caractere, uma lista de caracteres. Por exemplo, esse inteiro pode representar o código ASCII daquele caractere. Dado uma lista de números, devolve as letras correspondentes a ele. E aqui estamos reimplementando, então, a função dobrar e a função incrementar, agora usando a função map. Notem que elas deixaram de ser recursivas agora. Não tem caso base. Nós não precisamos mais do caso base aqui. Quem vai tratar o caso base é a função map. A função dobrar recebe, então, apenas uma lista e aplica a operação vezes 2 sobre cada elemento da lista. Reparem que eu coloquei aqui vezes 2 em vez de usar uma função dobrar. Também é permitido. Poderia criar uma nova função dobro, por exemplo, que se aplica a cada, que dado um elemento de entrada, devolve o dobro dele. Mas a linguagem Haskell ela também entende a aplicação de funções como aplicação de operadores como uma função. Nesse caso, a função é o operador vezes e o argumento dela é o número 2. Ela pega então cada elemento dessa lista x, xs, aplica x vezes 2. Usei os parênteses, como aqui embaixo, para separar, para dizer, veja, essa mais 1, esse vezes 2, esse é o nosso primeiro argumento. O segundo argumento continua sendo a lista. Aqui embaixo, então, a função incrementar que recebe uma lista de inteiros e devolve uma lista de inteiros com os valores somados com 1.
Aqui outros exemplos. Como eu disse, o map é uma função do Prelude, então ela pode ser aplicada diretamente no terminal, se necessário. Ou então podemos fazer uma função que a chama. Aqui, por exemplo, mapear mais 7 nessa lista aqui. Devolve uma lista de também 3 elementos, mas somamos 7 a cada um. Aqui o map even. Even é uma função que verifica se o número é par ou ímpar. Se ele for par, ela devolve true. Caso contrário, devolve false. E aqui pegamos cada elemento dessa lista. 1 é ímpar, portanto falso. 2 é par. 3 ímpar. 4 par. Então ela devolveu uma lista do mesmo tamanho, como eu já disse, mas de um tipo diferente. Aqui a entrada é um inteiro, a saída é um booleano em lista. E o even, ele se aplica apenas sobre um inteiro e devolve um único booleano. Aqui estamos usando o operador mais de concatenação de strings e estamos concatenando a string senhor sobre todos esses nomes. Onde era João, ficou senhor João, senhor Pedro, etc. Só para mostrar uma outra aplicação, agora usando strings e operador de concatenação de strings. Sobre o mapeamento, é isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Na próxima vamos falar sobre a filtragem e vamos ver um outro caso, uma outra forma, uma outra função de ordem superior. Um abraço e bons estudos.